manifesta no plano exterior. Agora, interessante você pensar que os mestres também tiveram inimigos, né? Tem no Salmo 23 lá que fala: Tu, ó Senhor, oferecerá um banquete na presença dos meus inimigos. A gente está falando de Davi, um homem que na Bíblia é pai de Salomão, que é tido como um homem segundo o coração de Deus, que também cometeu alguns erros muito graves, inclusive. Foi alertado pelo profeta, né? Mas isso é um assunto para outra conversa. E Jesus, né? Jesus, que é aquele de quem se diz que não havia pecado nele, teve a maior legião de inimigos que podia um homem ter. Mas nesse caso, não por ter dentro dele as causas da inimizade, mas por, com tão profunda amizade, iluminar as causas de inimizade de outros que não queriam que essas trevas estivessem à vista. Então, na Bíblia se diz que a luz veio, mas os homens, por amarem as trevas e odiarem a luz, por ela mostrar as suas concupiscências e as suas iniquidades, a odiaram. Então, expulsaram ela do seu convívio. Tem várias traduções, mas é mais ou menos isso. Então, Jesus Cristo, né, teve uma unanimidade quase de inimigos. Aí, se você olhar um pouco mais profundamente, você vai ver que Jesus, foi, assim como Sócrates, foi condenado à morte, e morte de cruz, como diz na Bíblia, que era a morte para os inimigos, era a pior morte possível, que além dela ser a mais dolorida, onde a pessoa morre aos poucos, ela era a mais humilhante, que a pessoa estava vendo a sua própria execução enquanto ela acontecia. Tinha alguns inimigos que eram os mais poderosos da época. E esses inimigos, através de influências ocultas ao campo de consciência da maioria das pessoas, manipularam aquelas multidões, como a gente vê hoje muito na área da política. Não precisa ter nenhum poder mágico, só precisa ter um pouco de capacidade de sugestão e muito egoísmo, né, para levar as pessoas a acreditarem em coisas equivocadas sobre os outros, né? Qualquer fofoqueiro sabe disso, né? E levaram uma multidão a preferir Jesus a Barrabás, que era um assassino, né, na época, preso em flagrante talvez. E também levou essa humanidade a pedir a morte de Jesus, né? Os sumos sacerdotes levaram aquela multidão em manipulação cega, tá? Pela maioria democraticamente, maioria mais do que qualificada, condenarem Jesus Cristo. Sócrates também foi assim, né? Joana d'Arc foi assim também, Jordano Bruno, tantos outros, né? Mestre Hipátia, em Alexandria, foi apedrejada por uma multidão de pessoas religiosas que deveriam estar religando, reunindo, naquele caso estavam dividindo. Então, da onde vem esse sentimento de separação, de desunião, né? Que é contrário a tudo que os mestres, né, vêm nos ensinando. Como que a gente pode criar tantas disputas, tantas guerras, né? A guerra também é um mecanismo de comunicação. Quando a inteligência e o amor falharam, só resta deixar a força do poder agir. Como quando você fala para o filho: não bota dentro da tomada. A primeira vez explica, não bota porque dá choque, faz dodói. Aí depois ele vai lá, você fala com amor, mas com mais firmeza: filho, vai machucar. E ele vai lá, enfia dentro da tomada, a força da natureza se encarrega de mostrar para ele por que ele não devia canalizar a força da natureza daquela forma, né? Eu vejo que assim, politicamente, por analogia, são as guerras, né? Quando um povo já não consegue mais se comunicar diplomaticamente e por meio de acordos legais, chega o tempo das batalhas e das guerras, que a gente quer tanto evitar, né? Então, que a gente possa pesquisar as causas inconscientes, ocultas, né? Porque se os grandes mestres tiveram seus inimigos, como foi Daniel, né, que foi jogado na cova dos leões pelos ministros da época do reino, os outros magos, né? Na época, lembra dos 3 reis magos que vieram receber Jesus? Os ministros da antiguidade eram homens que conheciam essa magia profunda da vida. E
José no Egito, né? Aconteceu a mesma coisa. Então, os irmãos dele o venderam como escravo. Krishna e seus irmãos Pandavas foram vencidos num jogo de dados viciados e mandados para a floresta e perderam por 12 anos ou 7 anos, eu não me lembro agora, porque cada tradição trabalha esses números de unidade em multiplicidades diferentes segundo o grau de detalhes que querem dar em determinado momento criptográfico de transmissão dessas mensagens. E a história desses grandes mestres mostra que depois eles voltam para recuperar essa unidade perdida. Então, que nós todos possamos recuperar a unidade perdida em nós mesmos, iluminando aqueles pontos que machucaram, que doeram, onde a gente guardou mágoa, ressentimento, quisemos às vezes devolver essa dor que chegou pra gente, ou transmitir essa dor que já carregava com a gente nem sabe, como diz Buda, desde tempos sem princípio. A gente já carrega algumas causas de sofrimento que são muito profundas. Para serem eliminadas precisa de muita sabedoria, buscar muito saber de onde vem, onde estão e para onde vão. É preciso muita força de vontade. Então, o caminho da espiritualidade, ele ao contrário de um caminho meramente intelectual, ele é um caminho de busca de força. Dessa força que qualquer pessoa, que mesmo que descrente da espiritualidade, sabe que qualquer coisa significativa que a gente tenha que construir na vida precisa de muita força, muita vontade para fazer acontecer. Seja passar vencer uma prova, ou construir um relacionamento sincero, precisa de muita força, firmeza para passar pelos obstáculos, né? Então, que seja um tempo de paz, de alegria, de superação de obstáculos, de dissolução de causas de separação, e que nós todos possamos realmente, quem sabe na volta desses grandes mestres, né, como está dito que Jesus há de voltar. A pergunta é, ele vai voltar fora antes de voltar dentro da gente? Todas essas causas de dissolução sejam dissolvidas e que a paz reine realmente nessa terra. Que um dia essa paz que eles viveram, que nos deixaram por herança, seja realmente nossa. Na nossa vida, no nosso coração, no nosso cotidiano. Então, Lehaim. Os judeus têm um brinde, né? E eles gostam, tem essa palavra, Lehaim, que normalmente é até um sacrilégio brindar com água, né? Mas diante de um assunto em que se precisa de tanta lucidez, o álcool que é o símbolo do fogo, acho que pode ser apaziguado. Tá bom? Tudo de bom. Deus abençoe a todos. 23h57 de vídeo. Um abraço, beijo.